Mugni. Aí o torcedor comentou aqui. Ó, não é momento para falar de renovação. Pode deixar, diretor, pode deixar que o Samuca vem já na área, o Samuca. O time tem que estar preocupado na manutenção da Série A. Né? Ele até fala assim, isso aqui não, essa questão de renovação não vai ajudar em nada. Mas eu acho que ajuda, sabe por quê, torcedor? Você concorda comigo ou não? O Mugni, quando foi nessa questão de renovação, o que aconteceu com o Lucas Mugni? Caiu de rendimento. Se foi coincidência ou não... São outros 500, né? São outros 500. Mas uma renovação, na minha humilde opinião, dá mais ânimo pro cara, não dá não? Uma segurança, Alexandre? Dá, Denise, dá segurança, né? Às vezes o cara não tá com o contrato garantido, ele quer mostrar serviço em busca de uma renovação. Aí a renovação não acontece, há uma frustração, há muitos movimentos do staff e dos atletas também, né? No caso desses dois jogadores específicos, né? O staff do Mugni se movimentou muito em torno dessa renovação, que não chegou. O staff do Lourenço era mais contido, né? E o Lourenço recebeu sim propostas de algumas equipes. E o Ceará recusou prontamente. O Lourenço não caiu de rendimento. O Lourenço, na verdade, melhorou o seu rendimento, né, ao longo da temporada. E hoje a gente traz ele como um titular do time do Ceará. Mas eu acho que, será que ele melhorou esse rendimento? Competência ele tem. Mas pensando ainda mais nesses projetos futuros, vou mostrar serviço porque o negócio pode se caminhar bom pro meu lado. Não, eu acho que ele melhorou de desempenho porque foi um acréscimo que teve ao longo do ano, né? Ele estava mal no início da temporada, não sei se era uma questão física, ele estava com dificuldades realmente na parte técnica, houve aquela pausa, né? E depois da pausa do Mundial de Clubes, o Lourenço voltou melhor. Então, como se naquele período ele realmente tivesse, vou trabalhar mais, vou aqui entender o que o Condé está precisando para o time e vou tentar ser além de ser o 12º jogador, vou tentar ser titular desse time. Ele acabou ganhando essa vaga porque houve a queda realmente de desempenho do Mugni. A gente está falando desses dois jogadores, o Vina é outra peça para chegar e compor esse meio campo como um todo, né? Vai disputar a posição também caso ele esteja melhor fisicamente. Mas nesse momento atual, Denise, acho que o Lourenço tem sido mais útil. Apesar do Mugni ser um jogador importante. Os melhores momentos do Ceará passam também por um melhor momento do Mugni, né? Ele é o líder de assistência, é muito forte na bola parada e é um jogador que tem experiência de Série A. Porque já jogou nessa divisão em outros momentos. A gente lembra, o Mugni chegou ao futebol brasileiro para jogar no Flamengo, depois ele passou um bom período no Bahia também, né? Teve período em outras equipes como um todo e hoje ele defende a equipe do Ceará. Ele é um jogador importante, mas ele também já tem uma idade mais avançada, né? Acho que o Mugni já tá caminhando para os 34 anos, salvo engano. Então é um atleta que precisa ser avaliado direitinho, né? Como seria esse contrato? O que é o contrato que vai ser oferecido ao jogador? Mas é um atleta que tem a sua relevância. O Lourenço, eu acredito que seja um jogador de um patamar financeiro até mais barato, né? Dentro dessa conjuntura. Um atleta que estava na Série B. O Ceará, para jogar a Série B, tirou ele do Vila Nova e trouxe ele para o Ceará. Fez aquelas 2 temporadas, está agora no Ceará e tem conseguido contribuir. Samuel Conrado, diz aí, Samuel. Lourenço deu uma crescida, o Mugni deu uma caída e a renovação, ó, eu acho que influenciou um pouco nessas mudanças aí de técnica apresentadas, hein, Samuca? Bom dia pra você. Samuel Conrado. Muito bom dia, Gata Show. Bom dia pro Alexandre Mota, Daniel Farias, a todos os amigos que acompanham a gente aqui no Jogada Primeiro Tempo na Verdinha e também na TV Diário. A gente teve ontem aqui o João Paulo Silva e ele levantou esse questionamento, né? Muitos torcedores falaram nas redes sociais, no chat do YouTube também, Denise, e também nas participações do nosso WhatsApp, sobre as possíveis renovações do Lucas Mugni e também do Lourenço. O Lourenço chegou a ser o titular do Ceará nessas últimas partidas. Isso porque no começo da temporada ele caiu de rendimento e o próprio técnico Léo Condé tinha reconhecido isso nas últimas partidas, principalmente no começo do Campeonato Brasileiro. O Lourenço, ele tem 28 anos, é um cara que tem destaque por ter uma boa bola parada nos cruzamentos e também de chutes a longa distância, inclusive fez um gol contra o Palmeiras neste Campeonato Brasileiro e também é um cara que atuou em 39 jogos, 17 vezes ele foi titular com a camisa do Vozão. Tem 2 gols marcados, 3 assistências e um gol de falta. O gol de falta foi no ano passado, naquela arrancada do Ceará contra o Guarani, ele conseguiu fazer um belíssimo gol aqui na Arena Castelão. Enquanto que o Lucas Mugni, que também encerra seu contrato ao final de 2025, é um cara que se destaca por ser o garçom do vovô. São 9 assistências dadas pelo camisa 10
neste ano de 2025. Ele já tem 33 anos e já fez 37 jogos na atual temporada. Em 33 ocasiões, ele entrou no time inicial, no time titular do técnico Léo Condé. Tem 3 gols marcados, essas assistências que eu dei, 5 foram pelo Campeonato Brasileiro, a importância dele no elenco do Ceará, e tem cerca de 60 minutos por jogo no Brasileirão, ou seja, é uma peça também importante do técnico Léo Condé. Por isso, o Departamento de Futebol do Ceará avalia que essas 2 peças sim precisam ser conversadas para o ano de 2026, já pensando numa sequência na Série A e também no futuro do vovô. Afinal de contas, são 2 jogadores muito utilizados pelo técnico Léo Condé, Denise. Torcedor, olha aí, tem de um lado o Lourenço, tem do outro lado o Lucas Mugni. O que é que você acha que o Mugni caiu de produção? Denise, o Mugni sempre teve uma questão física, né? Eu acho que todo jogador oscila, né? Não tem nenhum jogador que é constante a temporada inteira como um todo. O Mugni vinha sendo muito utilizado e claramente ele não tinha reservas à altura, né? Em boa parte do ano. O Matheus Araújo não se consolidou dessa fórmula, o Rômulo não era isso, tanto que ele saiu, o Recalde também saiu e o Lourenço estava sendo utilizado como volante, né? Mais preso. Depois o Condé entende que o Lourenço pode ocupar a vaga do Mugni, e apesar de ser 3 volantes, o Lourenço tem mais saída, né? Não à toa ele tem mais gols, ele finaliza, ele chega próximo da meta adversária. Então, acho que o Mugni tem alguma questão física mesmo, como um todo. Ele já era um jogador que caía de rendimento do primeiro para o segundo tempo, né? Como se ele conseguisse jogar ali 45 minutos de alta intensidade e na volta do intervalo ele geralmente era substituído. É uma característica que tem esse jogador. Então, eu não acho que houve uma grande mudança para ele cair de rendimento. A queda de rendimento dele é junta do aspecto coletivo, porque não houve uma mudança tática, ele seguiu atuando. Tanto ele, né, o Pedro Henrique também caiu de rendimento, o próprio Fernandinho, antes da lesão, também já não estava tão bem. Isso preocupa? Denise, isso preocupa porque deixa de ser uma alternativa ao Condé, né? O Condé confia no Mugni, ele é um dos líderes. Os substitutos não estão à altura, não? Hoje o Lourenço é que está substituindo ele, mas ele tem características um pouco diferentes. E preocupa porque o Ceará não tem um elenco tão vasto, né? E ele é um jogador importante, a gente sempre ressalta isso. O Samuel acabou de falar, é o líder de assistências do Ceará. Então, quando ele participa do jogo do último terço, ele melhora a equipe. Isso é um fato. O problema é quando ele não consegue contribuir dessa forma. Ele parece ser um jogador nesse momento que caiu de rendimento. E aí é preciso avaliar para uma renovação, por isso que eu pondero, né? Renovação ao fim do ano, para saber qual vai ser o Mugni de dezembro, né? Primeiro, em que estágio o Ceará estará. E depois, qual vai ser o nível técnico que o Mugni vai estar apresentando. Porque o Mugni queria essa renovação agora. E o Ceará não efetuou da forma com que o staff queria. O Ceará ofereceu 1 ano de contrato, ele queria mais. E ele já vai fazer 34, né? 2 anos de contrato, ele iria para 36 anos com a camisa do Ceará, né? Por exemplo. Então são pontos aí que o Ceará vai realmente debater ao fim da temporada. Mas é um jogador relevante, importante. Dos protagonistas ofensivos, é um dos principais. Já que no quesito de assistência, ninguém deu mais assistência que o Mugni. Eu até acho, Denise, Diga lá. eu ia só complementar. A gente está comentando um pouco sobre essa queda de desempenho do Mugni, e o Alexandre citou o aspecto físico, que Sim. realmente é verdade, porque não é de hoje, não é dessa temporada. Aí eu volto a destacar que talvez o Condé ele possa tentar encontrar dentro da sua estratégia, da sua forma de jogar, algumas formas de fazer com que o Mugni ele tenha menos responsabilidades defensivas no jogo do Ceará. Em que sentido? Se você joga com 3 homens no meio de campo e o Lucas Mugni é o meia armador, você tem 2 volantes, querendo ou não, o Lucas Mugni ele vai ter que assumir em determinados pontos do jogo uma postura um pouco mais defensiva. Ele vai ter que voltar mais para recompor, ele vai ter que voltar para marcar, ele vai ter que tentar pressionar a saída de bola, enfim. Ele vai ter uma série de ações defensivas que, querendo ou não, vão desgastar. Não estou dizendo que isso é ruim, tá certo? Mas estou dizendo, já que ele tem esse histórico de ser fisicamente, às vezes, um pouco instável, sofrer um pouco mais com isso, essa divisão de atenção entre atacar, criar, depois voltar para marcar, voltar para defender, pode acabar pegando um pouco mais. E aí eu volto para aquele ponto lá, de que talvez uma alternativa para você tentar recuperar o bom futebol do Lucas Mugni seja acrescentar ele naquele meio de campo do Ceará sem tirar o Lourenço. Porque aí você tem 3 volantes, você tem Richardson, que é de marcação, você tem Dieguinho, que é de marcação, você tem o Lourenço, que pode fazer esse papel de ir e vir, porque fisicamente ele é mais inteiro que o Lucas Mugni, porque ele tem mais essa característica de correr mais, o campo né? todo, de se movimentar. E aí você deixa, Denise, o Lucas Mugni mais concentrado para aquilo que ele faz de melhor, que é criar opções lá no ataque,
que é ter uma boa bola ali, um bom passe em profundidade pro atacante, que é se movimentar ali mais perto da área, finalizar, abrir às vezes nas pontas para fazer um bom cruzamento. Então eu volto a defender aquela tese daquela possibilidade do Condé testar esses dois jogadores juntos. Eu acho que poderia potencializar o futebol do Lucas Mugni. Tirava um pouco as responsabilidades defensivas dele. Não tô dizendo aqui que o Lucas Mugni vai ficar lá na frente isolado, só esperando a bola chegar. Não, ele vai se movimentar, é claro. Mas quando você tem mais um volante no Mais uma campo, opção. você divide essas tarefas, essas funções. E aí você não sobrecarrega o seu meio atacante, para que ele seja realmente um meio atacante. O cara que vai armar as jogadas, o cara que vai se concentrar no aspecto ofensivo. Então, é um fato que o Lucas Mugni não está na mesma fase, no mesmo momento que ele estava no começo do ano, mas em vez de descartá-lo, ou em vez de deixá-lo no banco de reservas ad eterno, né, para sempre, até o fim da temporada, eu acho que o Condé, na verdade, ele pode pensar em alternativas para, dentro dessas limitações físicas que ele tem, não deixar de aproveitar as valências que o Mugni tem, que é o grande garçom do Ceará na temporada. A grande questão aí, diga lá. Denise, é entender se ele é tão essencial assim. Pra si, né? Para que você necessite mudar uma formação, um organismo que está muito estabelecido, né? Acho que a grande questão que o Condé vai precisar trabalhar nessas 2 semanas é justamente isso. Porque a gente já entendeu, e acho que o torcedor no geral, que o Ceará teve uma queda de produção ofensiva, né? Nos últimos 3 jogos ele não fez nenhum gol, por exemplo. Então, essa queda de produção, ela realmente recai também na falta de armação. Sim. A bola não tá chegando lá na frente, então Sim. é isso que o Condé tá trabalhando. Aí nessas 2 semanas ele vai, poxa, quem é que melhor arma esse time? É o Mugni, então eu vou tentar adaptar pro Mugni jogar. Ou então não, o Mugni realmente caiu de desempenho, porque na minha interpretação, ele já está jogando abaixo há um tempo. Ele não cai, não é assim, ele De uma hora fez 2 pra jogos outra, mal, né? Não. Não, Até um o certo Lourenço tomou a vaga dele. É. A vaga era do Mugni, ele perdeu a vaga. E aí mostra o Condé mostrando, o Condé avaliando bem internamente. Poxa, eu dou vazão pra quem tá bem. O cara tá mal, o Condé até demora um pouco pra tirar o jogador, mas depois ele tira e pronto. E o jogador para de ser utilizado. Então, a gente viu em alguns jogos, inclusive, o Matheus Araújo entrando. Sim. E eu acho que esse é um claro sinal de que o Mugni teve essa queda de desempenho. Então, para você exigir que haja uma nova composição tática, talvez seja interessante ter a convicção de que ele pode ser essa solução. Porque, paralelo a recuperar o Mugni, o Ceará contratou jogadores na janela, né? E ele precisa ainda saber se o Rodriguinho vai jogar mesmo, se o Paulo Baia é só isso aí, ou se ele vai ser mais, se o Vina vai estar bem, se o Luca vai poder ajudar. São muitas questões que o Condé precisa administrar nesse período, mas o fato é que todos esses entraves, esses questionamentos, eles precisam ser respondidos contra o Vasco. Sim. Contra o Vasco, após 2 semanas de preparação e o Ceará fazendo treino quase todo dia, ele precisa estar muito alinhado, né, para saber o que é o Ceará, o que é que mudou no Ceará nesse período. O Ceará agora vai tentar reagir, se restabelecer na competição. Já não vence há 3 partidas. A gordura para a zona diminuiu, mas ele ainda tem uma campanha sólida. E o que é que mudou nesse período? Ele vai conseguir mudar o esquema tático? Ele recuperou esses caras? Os reforços vão ser inseridos na equipe? Acho que são as respostas que a gente vai ver diante do Vasco. O Rabelo fala assim, ó, eu renovaria com os 2, sim. Pois é, uma posição muito complicada, Gata Show. E não temos reservas à altura. Já o Murilo fala assim, com o Mugni, não. Hoje ele nem escanteio, Gata Show, tá batendo bem. Tá muito fraco e a idade tá pesando aí para o atleta. O Murilo participa aqui com a gente falando. Há poucos jogos ele bateu um escanteio na cabeça do Pedro Raul contra o Flamengo. Pedro Raul fez o gol de cabeça. Acho que o escanteio ele tá batendo bem. É. Há quanto tempo foi esse jogo? Não, já faz algumas rodadas. Mas o que eu tô querendo dizer É disso. que depois Esse é o disso... porém, né, Esse é o porém, mas Dani. assim, eu não acho que ele esteja mal nas bolas paradas, por exemplo. Ah, tá. Como se ele estivesse errando os escanteios. Errando É porque ele tudo. não tem jogado, ele não tem tido oportunidades. E com razão, eu concordo. Mas o que a gente tem falado é que ele também não é esse jogador Então, descartável, como alguns né? torcedores têm. É o mesmo movimento do Pedro Raul, que a torcida tem feito às vezes com o Pedro Raul. Pedro Raul tem que ir pro banco, Pedro Raul tem que ir pro banco, não tá prestando Pedro Raul. Eu não acho que seja tão simples assim, entende? Eu acho que às vezes faz mais sentido você tentar encontrar formas de fazer com que esses jogadores, taticamente falando, estrategicamente falando, possam voltar a render aquilo que eles rendiam há poucos meses. É isso aí. Deixa eu aproveitar